Questão 23. Segundo Huffman, eu acho que é assim que se pronuncia, para muitos professores, antes avaliam ensinar, hoje a ênfase está no aprender. Isto significa uma mudança em quase todos os níveis educacionais, quais sejam, exceto. Então o que ele está dizendo aqui? Antes, a gente tinha como paradigma o próprio ensinar. Hoje, o nosso paradigma é o aprender. Antes a gente analisava como ensinar, hoje a gente tenta mostrar como aprender. Então ali é uma mudança de visão, uma mudança de importância. Quais sejam, exceto. Então essa mudança aconteceu no currículo, na inclusão da robótica, na gestão escolar, na organização de sala de aula. Nesse caso específico, eu encontrei esse texto, da onde ele foi tirado, de um artigo da revista Nova Escola. Eu vou deixar aqui também o link na descrição para que você possa lê-lo na íntegra. Nesse texto, eles vão fazer uma discussão sobre avaliar para melhor ensinar. De análise diária dos alunos surge maneiras de fazer com que todos aprendam. Esse é um texto de 2003. Vai trazer alguns conceitos aqui. Eu tenho um problema com essa prova porque vai falar aqui sobre o cronograma de estudo, né? Tá aí na tela para que vocês possam ver. Vai falar a avaliação escolar de acordo com as teorias, aí cita os teóricos. Jussara Huffman, que é o caso aqui da nossa teórica. Eu não encontrei nenhum texto dela, não encontrei nenhum livro dela disponível na internet para usar, né? Não tenho ele em casa. Ela tem alguns livros, Avaliar para promover, Avaliação, mito e desafio, Avaliação mediadora. São livros que ela escreveu, né? Que você pode pesquisar e dar uma olhadinha, no caso. Quando a gente trata, aí é uma dica para você, em muitos casos não consegue ler todos os livros, como é o caso aqui, você consegue ir por eliminação. Veja, a inclusão de conceitos, de uma mudança histórica, ela parte de algo que era de uma forma para outra forma, que é o que ela diz. Antes, avaliava o ensinar. Hoje, a ênfase está no aprender. Então, há uma mudança, né? Há uma mudança. Essa mudança, ela vai mudar aquilo que estava posto tanto no passado quanto no futuro. Então, veja, dentro das nossas opções, currículo. O currículo do passado existia? Sim, né? Evidentemente. Existia robótica no passado? Da forma que a gente está enxergando ela hoje? Gestão escolar? Sim, né? Nós tínhamos a gestão escolar. Tanto no ano passado, no início da nossa construção de nação educadora, de uma educação, da nossa educação, mesmo nos primórdios, ligados à Igreja Católica, restrita às pessoas mais abastadas, mesmo ali havia uma certa gestão. Organização da sala de aula? Evidente, né? Houve mudança? Sim. Então, o único que ele está discrepante na nossa análise é a robótica, a inclusão da robótica. Não há uma forma, né, de se enxergar isso, de tratar isso. Eu quero trazer só um pedacinho desse artigo que eu disse para vocês na Nova Escola. Não é de hoje que existe este modelo de avaliação informativa. A diferença é que ele é visto como o melhor caminho para garantir a evolução de todos os alunos, uma espécie de passo à frente em relação à avaliação conhecida como somativa. Para muitos professores, antes avaliava o ensinar. Hoje a ênfase é no aprender. Isso significa uma mudança de quase todos os níveis educacionais. O professor deixa de ser aquele que passa as informações para virar quem, numa parceria com crianças e adolescentes, prepara todos para que elaborem seu conhecimento. Em vez de pegar conteúdos em frente à classe, ele agora pauta seu trabalho no jeito de fazer a garotada desenvolver formas de aplicar este conhecimento no dia a dia. Então, uma mudança de paradigma, que é o que Jussara Huffman trata aqui. Ainda dentro desta autora, a questão 24. Para Huffman, faz-se imprescindível que o educador tome a avaliação como, pois deverá, por meio dela, diagnosticar se o aluno aprendeu o conteúdo para poder seguir adiante ou se é necessário retomá-lo.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto acima. Como que eu faço esse tipo de questão? Eu pego a primeira, coloco lá para ver se vai dar certo. Para Hoffman, faz imprescindível que o educador tome a avaliação como atividade somativa, pois poderá, por meio dela, diagnosticar se o aluno aprendeu o conteúdo para poder seguir adiante ou se é necessário retomá-lo. Com a avaliação somativa, propriamente dita, aquela que vai aglutinando os conteúdos, os conhecimentos e no final vai ter ali um resultado. Eu consigo fazer esse diagnóstico e retomar? Aqui a gente está falando da avaliação. A avaliação ela se limita a uma atividade somativa que vai somando, né? Então está fora. Que o educador tome a avaliação como metodologia quantitativa, né? Vamos pegar que sempre que você vir em uma prova a palavra quantitativa, você deve duvidar dela. Não que ela vai sempre estar errada, né? Porque o sempre também vai estar errado, mas que a chance dela estar errada é muito alta. Então, pense, a gente está fugindo do qualitativo puro, né? Daquilo que mensura a prova com pontos ali, ponto e acabou para o aluno. A gente está tentando mensurar a qualidade, criar uma outra perspectiva para a qualidade. Então essa também tem problemas por isso. Não é quantitativa. O educador toma a avaliação como uma reflexão sobre a ação, pois poderá, por meio dela, diagnosticar se o aluno aprendeu o conteúdo para poder seguir adiante ou, se é necessário, retomá-lo. Veja, se eu tomo a avaliação como algo reflexivo sobre o meu trabalho, sobre a ação do aprendizado, sobre a ação educadora que aconteceu, eu consigo ver, foi satisfatório? Dentro do meu planejamento, né? Voltando lá em Vasconcelos, eu planejei. Eu pego a avaliação como algo reflexivo. Eu consigo analisar se o meu objetivo foi alcançado? Se os alunos aprenderam? Se sim, bola para frente. Se não, eu retomo. É isso. No caso aqui é a letra C. Porque hoje a avaliação ela tem que refletir o aprendizado. Mas ela não é só para dar bomba no aluno. Na verdade, ela nem é para isso. Nem para atribuir um ponto para o aluno. É para mostrar se o processo de ensino-aprendizagem ele foi eficiente. Se há necessidade de retomar o conteúdo e o conceito trabalhado. Talvez seja necessário mudar a didática. E é por meio das avaliações que você vai adquirir esses conceitos. Professor, mas na realidade não é assim. Eu sei. Mas nosso objetivo aqui é passar na prova. E também fazer um trabalho melhor no futuro, quando você já estiver em seu cargo público. E uma dessas maneiras é se formando de forma satisfatória. Veja as outras opções, olha como que era meio impossível da gente marcar. O educador tome a avaliação como juízo de valor. É impossível reprodução da sociedade. A gente vai reproduzir a sociedade ou a gente vai instituir um pensamento crítico? A gente vai reproduzir o que a sociedade tem feito ou a gente vai tentar criar uma sociedade nova, com valores melhores, eticamente melhores, socialmente melhores? Questão 25. De acordo com Lux Case, não sei se é assim se pronuncia, acho que não. Para qualificar a aprendizagem de nossos educandos, importa, de um lado, ter clara a teoria que utilizamos como suporte de nossa e, por outro lado, o que estabelecemos como guia para a nossa prática de ensinar no decorrer das unidades de ensino e do ano letivo. Assinale a alternativa que preenche corretamente e respectivamente as lacunas do trecho acima. Letra A, ação somativa, projeto social. Letra B, reprodução didática, plano de trabalho. Letra C, atividade escolar tradicional, projeto setorial, prática pedagógica, planejamento de ensino.
ação reflexiva, projeto sociopolítico. Esse texto específico eu consegui achar. Eu vou deixar aqui também na descrição para que você possa ter acesso a ele. Esse texto é legalzinho. É como se fosse uma comunicação científica. Não chega a ser um artigo propriamente dito, é diferente. Ele meio que discute a avaliação sobre temáticas que ele já havia escrito. Então o texto começa com uma pergunta. O que é mesmo o ato de avaliar a aprendizagem? O que é avaliação? Como que eu avalio a aprendizagem? Como fazer isso? É Capriano Carlos Lucchesi, creio eu. Lucchesi. Enfim, não sei os nomes difíceis. Ele começa assim: a avaliação da aprendizagem escolar se faz presente na vida de todos nós que, de alguma forma, estamos comprometidos com atos e práticas educativas. Pais, educadores, educandos, gestores das atividades educativas públicas e particulares, administradores da educação, todos estamos comprometidos com este fenômeno que cada vez mais ocupa espaço em nossas preocupações educativas. O que desejamos é uma melhor qualidade de vida. No caso deste texto, compreendo e exponho a avaliação da aprendizagem como um recurso pedagógico útil e necessário para auxiliar cada educador e cada educando na busca e na construção de si mesmo e do seu melhor modo de ser na vida. Aí diz: a avaliação da aprendizagem não é e não pode continuar sendo a tirania da prática educativa, que ameaça e submete a todos. Pesado, né? Mas é bem isso, né? A prova é isso. Estuda pra prova, senão só toma bomba. Ela é tirana, ela é ameaçadora, né? É isso. E a gente reproduz isso no dia a dia. Chega de confundir a avaliação da aprendizagem com exames. A avaliação da aprendizagem, por ser avaliação, é amorosa, inclusiva, dinâmica e construtiva, diversa dos exames, que não são amorosos, são excludentes, não são construtivos, mas classificatórios. A avaliação inclui, traz para dentro, os exames selecionam, excluem, marginalizam. Esse texto é lindo, vale muito a pena ler, ele é curtinho. São 6 paginazinhas, rapidinho você lê, e o texto dele escreve muito bem. Não conhecia esse autor, mas fiquei encantado. No que se segue, apresento aos leitores alguns entendimentos básicos para compreender e praticar a avaliação da aprendizagem como avaliação, e não equivocadamente como exames. Então aqui ele já traz algo fantástico para a gente, que é a diferenciação entre exames e avaliação. A gente trata as nossas avaliações como exames. A gente quer classificar, a gente dá os parabéns para o melhor aluno, a gente puxa a orelha do pior, a gente cria ali uma diferenciação entre eles, ameaça, ó, se você não estudar você vai tomar bomba. A nossa avaliação é um exame cruel, excludente, que joga para fora. E segundo esse autor, a avaliação real, ela é inclusiva, ela é amorosa, ela traz para dentro, ela inclui aqueles que estão envoltos nessa proposta. Então é diferente. Nós evidentemente não vamos ler o texto todo, mas eu quero só trazer um pedacinho para vocês, ó. Olha que bonitinho. A disposição de acolher está no sujeito do avaliador. Quem escolhe acolher é o avaliador, e não no objetivo da avaliação. O avaliador é o adulto da relação de avaliação e por isso ele deve possuir a disposição de acolher. Ele é o detentor dessa disposição e sem ela não há avaliação. Não é possível avaliar um sujeito, uma pessoa ou uma ação, caso ela seja recusada ou excluída desde o início, ou mesmo julgada previamente. Que mais se pode fazer com objeto, ação ou pessoa que foram recusados desde os primeiros momentos? Nada, com certeza. É o que a gente faz. A gente já exclui no início aquele aluno que não aprendeu. A gente já exclui de início uma realidade que a gente não quer. A gente não aceita a realidade. Então a gente já exclui ela. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, quem já não aceita a realidade de partida, não vai atendê-la.
Então a avaliação ela passa a ser excludente, por isso, porque ela não atende e não espera a todos. E quem deve fazer isso? É o professor, é você. Você deve tratar de criar sua avaliação da maneira mais inclusiva possível, esperando e aceitando todas as possíveis realidades. Ele inicia esse parágrafo muito bonitinho também. Ó. Imaginemos um médico que não tem a disposição para acolher o seu cliente no estado em que está. Ah, não quero atender um esfaqueado. Aí entra no esfaqueado, e aí? É isso que ele está dizendo, é interessante. A gente tende a escolher os nossos alunos, né? Por uma compreensão do ato de avaliar. Assentados no ponto de partida acima estabelecido, o ato de avaliar implica em dois procedimentos articulados e indissociáveis: diagnosticar e decidir. Então, a avaliação ela parte do diagnosticar e decidir. Então, são duas coisas que não tem como separar. Não é possível uma decisão sem um diagnóstico e um diagnóstico sem uma decisão. É um processo abortado. Então veja, eu tenho um diagnóstico, mas não tenho uma decisão. Ah, você está com febre, você está com câncer, mas não vai fazer nada. Ele, no outro, eu estou saltando, depois vocês leem todo. Aí ele traz a avaliação da aprendizagem escolar. Vamos transpor este conceito da avaliação para a compreensão da avaliação da aprendizagem escolar, tomando as elucidações conceituais anteriores. Vamos aplicar passo a passo cada um dos elementos à avaliação da aprendizagem escolar. Iniciemos pela disposição de acolher, que nós já havíamos dito. Aí ele vai trazer, acolher o educando, o que ele... Eis o ponto básico para proceder atividades de avaliação, assim como para proceder toda e qualquer prática educativa. Sem acolhimento, temos a recusa. E a recusa significa a impossibilidade de estabelecer um vínculo de trabalho educativo com quem está sendo recusado. Se eu recuso o aluno, eu tenho como ajudá-lo? Eu tenho como trabalhar com ele? Eu tenho como fazer com que o processo de ensino-aprendizagem seja efetivo? Aí ele continua tratando com a recusa. Aí ele vai tratar, né, da atenção, como que isso deve partir. Aí ele fala, ó, isso implica que o planejamento de ensino necessita ser produzido de forma consciente e adequadamente satisfatória, tanto do ponto de vista científico como do ponto de vista pedagógico. Por outro lado, os instrumentos de avaliação da aprendizagem também não podem ser quaisquer instrumentos, mas sim os adequados para coletar os dados que estamos necessitando para configurar o estado de aprendizagem dos nossos educandos. Então, não quer dizer que a gente vai flexibilizar esses instrumentos avaliativos. Só que esses instrumentos eles vão ser escolhidos conforme a necessidade do dado que a gente precisa para configurar melhor, para planejar o ato educativo. Então a gente espera, né? A gente viu que é o planejamento um ato intencional e a avaliação também. Mas qual que é a minha intenção com essa avaliação? Depois de ter incluído o aluno, evidentemente. A. Sejam adequados ao tipo de conduta e de habilidade que estamos avaliando. B. Sejam adequados aos conteúdos essenciais planejados e, de fato, realizados no processo de ensino. Né? Então, por exemplo, você não pode pegar a prova do ano passado e aplicá-la, né, esse ano. Você não conseguiu trabalhar todo o conceito como você trabalhou no ano anterior. C. Adequados na linguagem, na clareza e na precisão da comunicação. Menino de sexto ano com a prova da USP, uma prova de vestibular, do ITA. Eu já vi professor fazendo isso, Se essa linguagem, essa clareza está apropriada a esse público. Tem escola particular aí que se gaba, porque o meu aluno desde o sexto ano faz questões de vestibulares, dos mais tradicionais. E quebra a cara, né? Porque exige um conhecimento que os nossos alunos ainda não estão preparados para tal. Aí ele continua, deste modo, caso utilizemos uma teoria pedagógica que considera que a retenção da informação basta para o desenvolvimento do educando, os dados serão qualificados diante deste entendimento,
Porém, caso a teoria pedagógica utilizada tenha em conta que, para o desenvolvimento do educando, importa a informação de suas habilidades de compreender, analisar, sistematizar e aplicar, os dados coletados serão qualificados positiva ou negativamente diante dessas experiências teóricas. Aí ele conclui: assim, para qualificar a aprendizagem dos nossos educandos, importa, de um lado, ter clara a teoria que utilizamos como suporte de nossa prática pedagógica, e de outro, o planejamento de ensino, que estabelece como guia para a nossa prática de ensinar no decorrer das unidades de ensino do ano letivo. Sem uma clara e consistente teoria pedagógica e sem um satisfatório planejamento de ensino, com sua consequente execução, os atos avaliativos serão praticados aleatoriamente, de forma mais arbitrária do que o são em sua própria constituição. Serão praticados sem vínculo com a realidade educativa dos educandos. Aqui é a parte que nos interessa. Veja que legal. O que ele está dizendo aqui para a gente? Qualificar a aprendizagem, ou seja, avaliar, a gente vai qualificar essa, a gente vai pegar, vamos tentar criar ali uma forma, né, dessa avaliação, propriamente dita, forma como forma mesmo. Importa, de um lado, ter clareza a teoria que utilizamos como suporte. Então, eu volto lá no parágrafo anterior. Eu estou utilizando uma teoria qualitativa, quantitativa, então eu tenho que fazer minha prova de certa forma. Estou usando uma qualitativa, é de outra, como suporte de nossa prática pedagógica. E, de outro, o planejamento de ensino. Então eu tenho que ter uma visão clara, olha, essa prática pedagógica está embasada nessa teoria pedagógica. O meu planejamento de ensino está estabelecido como um guia para a minha prática pedagógica e está em consonância com isso tudo. Então, a partir disso, eu crio minha avaliação. Aí eu mensuro a qualidade da aprendizagem. Meu aluno está aprendendo da forma que deveria? Eu não posso pegar algo descontextualizado. É isso que ele está dizendo. No decorrer das unidades do ensino, sem uma clara e consciente teoria pedagógica e sem um satisfatório planejamento, então eu não tenho uma teoria pedagógica clara. Eu não tenho um planejamento satisfatório. Eu não tenho nenhum nem outro. Como consequente execução, com sua consequente execução, então eu não tenho nenhum nem outro, mas eu tenho execução. O professor está dando aula, tá na labuta diária com o aluno. Os atos avaliativos serão praticados aleatoriamente. Então a avaliação ela vai ser aleatória, ela não vai ter um paradigma, ela não vai ter uma metodologia, ela não vai ter um direcionamento. De forma mais arbitrária do que o que são em sua própria Constituição. Serão praticados sem vínculos com a realidade educativa dos educandos. Então quando eu não tenho uma teoria pedagógica clara, quando o meu planejamento ele não é satisfatório, e mesmo assim o ato de educar acontece, a avaliação ela é desenvolvida, e isso tudo não está ali em consonância, eu vou criar uma avaliação que ela é totalmente arbitrária, totalmente descontextualizada com a realidade do aluno, com a realidade do educando. Voltando para a pergunta, ele pede para completar, no caso aqui, a letra D, né? Prática pedagógica e planejamento de ensino. Pessoal, com isso chegamos ao fim desse vídeo. Vocês viram que ficou um pouco longo, uma discussão com leitura, com texto. É necessário que vocês voltem nesses textos, retomem alguns conceitos. Não dá para ficar só nisso, é só um ensaio, é simples, é didático, mas a leitura é indispensável. Não saia daqui sem clicar na descrição, sem abrir os links, sem buscar outros conteúdos. No Google Acadêmico, quem sabe você não acha esses livros na sua biblioteca da sua faculdade ou de uma outra forma. É necessário estudar. Tem alguns autores que caem mais nas provas, eu vou tentar trazê-los para os próximos vídeos. O próximo vídeo vai demorar um pouquinho, um mês e pouquinho, a depender, para que eu possa dar tempo para que vocês opinem sobre esse vídeo. Eu preciso de feedback, eu preciso de uma avaliação. Lógico, com carinho e amor, né? Nada de agressividade, como algumas pessoas têm feito aí. Mas eu preciso dessa resposta, tá? Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever. Não deixe de avaliar com positivo ou negativo, a depender da sua vontade, não tem problema, pode ser qualquer um dos dois. Mas eu peço que você não saia daqui sem avaliar, até para eu saber, principalmente nesse vídeo,
Se você gostou, compartilhe com seus amigos professores, com seus amigos pedagogos. Você que é pedagogo, você que está aí no grupo de escola, compartilhe lá no WhatsApp para que outras pessoas possam ter acesso à informação. Quanto mais pessoa tiver acesso, melhor, porque assim vai ter mais pessoas para avaliar, falar com quem gostou, quem não gostou, e a gente dá prosseguimento nessa série. Eu quero fazer essa série para ela ser atemporal, para que o que a gente discutir aqui possa servir por muito tempo, sabe? Sem que haja necessidade de ficar renovando como é lei, né? As leis se alteram muito rapidamente, mas as teorias pedagógicas não. Então vai ser um conteúdo que poderá se manter por mais tempo aqui no canal, sem perder a validade. Então é uma série que eu tô com muitas expectativas por ela. Sei que provavelmente não vai dar muita visualização, mas eu não faço por visualização, eu faço para poder ajudar as pessoas, para minha própria formação, pelo prazer de ajudar, né? E enfim, para poder me atualizar também. Então eu acho que isso vai conseguir atender melhor do que os outros vídeos. Não que não vai ter vídeo sobre legislação, questões comentadas tradicionais, vai continuar saindo aqui no canal. Vou tentar refazer a série da LDB nas férias, vou tentar trazer outras formas de discussão aqui para o canal, né, para tentar ajudar o máximo possível a todos. Eu agradeço quem chegou até aqui. Fique com Deus. Até muito breve.